E aí, gente? Podia dizer assim, e aí, gente? Mas aí vocês vão achar que eu tô com uma grana aí de 40 mil, né? Não dá pra eu falar disso. Bom, é. Lona Bastos desistiu da internet. Então não dá pra falar dela mais. O negócio é perigoso, né? Bom, eu tenho um dia hoje de certa tristeza. Hoje, dia 11 de setembro, para mim é uma data particularmente triste, porque eu lembro da minha avó que faria hoje 90 anos, tá? Hoje uma grande amiga minha também faz aniversário, que é a Sheila Evelyn, que é uma trabalhadora do setor bancário aí, uma militante e tal, né? Aniversário dia 11 de setembro dela, né? Apesar que essa transmissão vai pro ar só no dia 12, né? E eu queria comentar sobre um episódio da história humana, que é um ato terrorista muito triste, que ceifou a vida de milhares de pessoas, né, levando de forma abrupta uma intervenção violenta, né, por parte de um exército covarde, que pegou de surpresa, né, a população. E eu falo, obviamente, claro, do golpe militar no Chile. Valeu, valeu. Como eu tava falando, cara, aconteceu uma coisa muito triste no dia 11 de setembro, né, que foi o ato terrorista do Augusto Pinochet. Você pode ter ouvido falar do Salvador Allende, né? Se você é daqui de São Paulo, você já deve ter visto uma escola chamada Salvador Allende, em homenagem a Salvador Allende, que, curiosamente, quando ela estava ocupada pelos estudantes, inclusive foi ocupada também pelo MTST, que veio todo querendo ocupar antes até dos estudantes da população geral, né, MTST? A gente tá sabendo, viu, Boulos? Os blocos mandam lembrança, viu, espertinho? Né, Black Bloc, agora é tudo avisado pelo Boulos. O Boulos agora pegou, sei lá, a mania do PSTU, né? O PSTU fazia reportagem, não, Black Bloc é terrível, coisa do mal, o cara tá quebrando o vidro do banco, né? Vamos arrancar o olho de todos os estudantes aí do PC do B para poder evitar que quebre vidro do banco. Nossa, o banco vai ficar muito pobre porque quebrou o vidro. Acho que eu vou abrir uma vidraçaria para financiar o MST. Porque vocês não entendem. É o Black Bloc financiado por Viraceiro, por dono de Viraçaria, né? O Miqueias lá, um abraço, Miqueias do Rio de Janeiro, é ele que paga o Black Bloc, ele tem a vidraçaria lá dele. Vou fazer propaganda mesmo dessa porra, que o Miqueias é gente boa. Todos os dias acordo às 5h30 da manhã para começar o meu dia de trabalho. Sou vidraceiro, faço box, janelas, basculhantes e todo e qualquer tipo de trabalho em vidro. Tenho o costume de pegar o dinheiro do cliente e não entregar o serviço no prazo combinado, mas na maioria das vezes dou calote no cliente. Pego o material fiado na fábrica e não pago, tem um monte de gente querendo me matar. Tem um monte de processo nas costas, mas não me importo, eu só me preocupo com o dinheiro dos otários. O dia 11 de setembro foi o dia que mostrou pra gente uma lição que o PT não aprendeu, né? Que o PT não aprendeu muito bem, que conciliar classe social não dá muito certo, né? Você tinha a Unidade Popular ali no Chile, que era composto por vários partidos comunistas, né? Comunista, radical, social-democrata, né? Também tinha o Movimento da Ação Popular, o MAPU, e era uma linha comunista e socialista, né? O Partido Socialista era uma extrema esquerda, sabe, tipo, internacional e socialista e tal, mas e alguns falavam que eram marxistas-leninistas, né, e defendiam Cuba, era uma coisa meio se diziam extremistas, né, de extrema, assim, e o Partido Comunista não era, assim, um partido muito mais à esquerda, quem era mais à esquerda era esse Partido Socialista mesmo.
né, que era agora o Partido Comunista que ele ganhou a eleição, né? Era o maior partido de esquerda na época, né? Assim, tipo, algo assim, até mais light do que o PT já tentou ser. Não, tô brincando. E ele tinha sido eleito, né? E ele ganhou uma eleição direta, né? 400 mil pessoas se reuniram, né? E aí o partido do Jorge Alexandre, na época, o Partido Nacional da Direita, perdeu a eleição. Lá. Havia tido conflitos e tal, e acabou tendo a eleição, e nessas o Salvador Allende venceu essa eleição. Né? Só que o que aconteceu foi que a CIA achou que ter esse tipo de ação faria facilitar o comunismo na América Latina, né? Porque a CIA, obviamente, ela tem toda uma importância, né, na conjuntura da gestão da autonomia nacional, né, da soberania nacional chilena, né, tem tudo a ver. Não, a soberania nacional não é nossa, dos outros lá que se dane. Quando você vai tentar a sua soberania nacional, a gente ataca. A gente vai falar de nacionalismo, de soberania das nações, de liberdade dos povos, quando é pra gente, tá bom? E aí deu esse caso aí muito, muito complicado do Chile, que levou à derrubada do governo chileno, né? E aí eu fico pensando, né, sobre isso, porque o Allende, ele estava tentando fazer nacionalizar as minas de cobre, né, porque 80% da exploração do cobre ali vinha de forma internacional, né? Tinha a Anaconda, a Kennedy Cooper, a Cerro, tinha várias empresas que exploravam a mineração. Inclusive, o negócio de mineração, a gente sabe como funciona, né? A esquerda, a direita fica falando do nióbio aqui no Brasil, né? Que é coerente e tal, roubar o nióbio do Brasil. Sempre esses esquemas de grandes empresas de exploração, né? Inclusive, no Brasil, não só no Brasil, mas vários outros países, tem a questão das feridas abertas da América Latina, que é um processo. Eu tenho um livro muito bom sobre isso, vocês derem uma lida, vocês vão ver essa questão de quanto minério foi retirado do Brasil ao longo do tempo, né? E por volta, assim, de 11 de julho de 71, houve a questão da nacionalização dessas empresas, né? Então, eu vi uma nacionalização, que é um processo que um grupo de direita nacionalista, né, e da esquerda comunista também defenderia, porque tornaria o controle dessas empresas um controle do Estado chileno. Impediria a direita liberal, entreguista, né, tipo chama de entreguista, de levar esses recursos. Entenda que são interesses diferentes, né? Você tem uma direita internacional, que é um grupo de uma nação central, ela vir ali tomar os recursos, ela tem um interesse. Se você tem um grupo internacional, né, fazendo isso, você tem um grupo local que trabalha ali, para mim é conveniente que isso não aconteça. Então, se eu sou um cara de direita que tem uma empresa aqui, para mim é interessante isso. Se eu sou um trabalhador que trabalha aqui, eu vou me ferrar de qualquer jeito, né? Isso não tem como. Mas se tem uma empresa que ela é local, ela tem muito mais chance. Isso, pelo menos, é o que nos mostra a economia ao longo dos anos. Tem muito mais chance de você conseguir um lugar para trabalhar do que uma empresa internacional e tal. Tem todo um processo aí. Mas é um debate longo aí, nem vou entrar nessa seara. E aí, nesse período, foram criadas relações diplomáticas com Cuba, China, Vietnã, Coreia do Norte, ou seja, já foram fazendo essa ação de forma democrática. Assim, o cara foi eleito e foi colocando essas coisas. Né? As medidas econômicas que adotaram nesse período, né, fizeram com que o PIB crescesse 8,3%, né, que era um índice que nunca tinha ocorrido até então. Né? Reduziu o desemprego e teve a recuperação salarial. A participação dos assalariados na renda nacional subiu de 53% para 61%. E aí foi legalizado o sindicato naquela época, com 700 mil filiados e tal. Né? E aí era uma coisa interessante, porque toda criança chilena passou a ter direito a 1,5 litros de leite por dia, cada criança chilena, naquele período ali.
E isso no começo do governo Allende. Em abril de 71, uma vitória nas eleições municipais de vários grupos dessa união, né, da Unidade Popular, assim, os municípios todos começaram a ser eleitos pela Unidade Popular. Começou a dar um certo medo, né? Porque conseguiram cerca de, por volta em média das eleições em cada município era de 50% dos votos, né? E aí os municípios começaram a ser desse lado da esquerda, né? Então, não precisa dizer o que aconteceu em seguida, né? Já. Mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido, se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino. Então o presidente decide pronunciar pela sua última vez de dentro do palácio. El amor es torbellino de puris original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Às 2 horas da tarde, as portas são derrubadas e o palácio é tomado pelas tropas. Depois de meses de instabilidade política, o palácio do governo é bombardeado e o presidente Salvador Allende sai morto de La Moneda. Começa a era Pinochet. We must all have lots of fun and be nice to each other and cooperate in solving problems. Vice, que é uma pessoa experiente, séria, que tem uma tradição política, que eu tenho certeza que saberá honrar e me substituir à altura. Rapaz, desculpe, A data no Chile foi marcada mais um ano por protestos e muita violência. Pelo menos 3 ônibus públicos e algumas barricadas foram incendiados na capital chilena, quando dezenas de manifestantes entraram em confronto com a polícia. É que o 11 de setembro no Chile é lembrado desde 1973, quando o líder militar Augusto Pinochet aplicou um golpe tirando do poder o democraticamente eleito Salvador Allende. Durante a ditadura de 17 anos que se seguiram, 3.095 pessoas foram mortas pelas forças de segurança e mais de 40 mil foram presas. Foram 9 anos de investigação, mas a origem dos 21 milhões de dólares depositados no Banco Riggs em Washington e outras instituições financeiras não foi identificada. A quantia pertencia ao ex-ditador do Chile, Augusto Pinochet. O juiz chileno Manuel Valderrama decidiu encerrar o caso, conhecido como as contas secretas de Pinochet, e ninguém da família do antigo líder foi responsabilizado. Acredito que esse caso se encaixa em algo mais amplo, que no fundo é a perseguição a Pinochet depois dos anos 90. Foram muitas acusações que obviamente foram crescendo à medida que ele ia perdendo poder. Foram crescendo e que obviamente que tomavam maior relevância à medida que ele ia perdendo poder. Se investigou durante 9 largos anos. A investigação durou 9 anos. Creio que foram verificadas várias instituições financeiras e tudo terminou em nada. Agora é só dar uma olhada para ver o prejuízo que causaram ao meu avô, a imagem dele. O caso terminou em nada porque não havia absolutamente nada. Meu avô vai dizer que finalmente isto é como todo e que termina em nada, mas realmente não termina em nada porque não havia absolutamente nada. As investigações começaram em 2004, quando autoridades chilenas descobriram a existência de dezenas de contas bancárias que Augusto Pinochet mantinha ocultas em instituições financeiras americanas, como em Washington.
No final de 2007, após a morte do ex-ditador, a mãe dele e seus 4 irmãos acabaram presos sob a acusação de desvio de recursos públicos. Pouco depois, a Suprema Corte decretou a liberação dos familiares de Pinochet.